Shalom, shalom, amados. Vamos dar início hoje ao vídeo. O dízimo ainda existe? Esse tema é extremamente importante porque há uma crença crescente de que com o cancelamento, entre aspas, com o templo de Israel estando derrubado, o dízimo não é mais necessário. Por quê? Porque são mitzvahs relativas exatamente aos levitas e sacerdotes que oficializam dentro do templo. Uma vez que o templo não está de pé, não se tem o serviço sumo sacerdotal e levita, logo não tem a necessidade de se praticar estas leis. É um pensamento lógico muito interessante, porém completamente errado. E nós vamos aprender isso no vídeo de hoje. Ok? Eu sou o Rosh Douglas Nunes, da Rochiana do Brasil. Nós somos uma comunidade de crentes em Yeshua de Nazaré. Nós somos seguidores do Mashiach israelita Yeshua. Ok? E nós vamos explicar para você o nosso entendimento bíblico desse tema. Tá bom? Então vamos lá. Como nós respondemos? O dízimo ainda existe? Claro que sim. Quem prega que ele parou por causa do fim do templo israelita lá em Jerusalém, está dando uma escorregada teológica, podemos dizer assim, né? Está errando, está pregando algo que não condiz com as escrituras, tá ok? Então, mas se o sistema araônico já acabou, por que eu continuo dizimista então? Por que isso estaria errado? É esse assunto que nós vamos abordar hoje aqui no vídeo, tá ok? Então, o assunto dízimo, o tema dízimos e ofertas, as tzedakás de amor que nós damos na comunidade de Israel, ela deve ser analisada. Essa tzedaká, esses dízimos e ofertas devem ser analisados com muita sinceridade de coração, porque isso é vital. Vital como bênção para a tua vida, vital como bênção para a comunidade em si, a fim de que ela possa crescer, ela possa dar frutos e agir de forma mais organizada como bênção para a própria comunidade em si, para os necessitados à sua volta e também para que os seus líderes, os seus rosh, levitas, missionários que trabalharem ali para ensinarem o Evangelho Eterno, para ensinarem o que a Santa Torá tem a lhe oferecer como estilo de vida, que Adonai exige que todos conheçam e que isso deve ser patrocinado para que o mundo saiba como é viver o estilo de vida que Adonai deseja a todos nós, é necessário existir alguma fonte de renda, de patrocínio e apoio, né? E nós queremos então que você analise esse material com toda a sinceridade de seu coração, conferindo nas escrituras, ok? Para ver se estamos realmente falando aquilo que está escrito. Não fique comprando teologia de antimissionários e conversa de pessoas que querem impedir de que o nosso sumo sacerdote Yeshua seja conhecido mundialmente tal qual ele é e no seu ministério tal qual ele executa hoje, tá ok? E o seu valor de contribuição é vital para que isso tenha potência e velocidade na propagação do Evangelho ao correr os quatro cantos desse mundo. Não basta somente as redes sociais. É necessário muito mais do que isso. E somente através de um apoio concreto vamos alcançar tal obra e tal ministério que precisamos executar, ok? Então vamos lá. A criação do dízimo é invenção do homem? É invenção da casa de Israel? Claro que não. Aonde está a criação do dízimo aqui? Veja bem, amados, a criação do dízimo, aqui ó, baguncei tudo a tela aqui ó. A criação do dízimo, vou apagar. Ela é divina. Foi o Eterno que a criou. Ok?
Ela vem desde o Éden. Tá? Isso não é o homem que faz, porque o Eterno sabia que íamos precisar do meio para que essa propagação fosse feita de maneira organizada. Então, primeiro ponto abordado, número 1. Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque, sem a existência do templo. Logo, não tinha o sistema araônico, não tinha o templo de Jerusalém em Israel, ok? Não tinha o ofício dos levitas, nem sequer existia a tribo de Levi ainda, e, no entanto, o princípio dízimo já existia. E isso está no livro que todo judeu sabe, principalmente o estudioso da Torá de fato, porque se lê muito livros acerca da Torá e pouco a Torá propriamente dita. O livro de Bereshit, que é conhecido como Gênesis aqui no Brasil, o livro de Bereshit é o livro do princípio de todas as coisas. Todos os sábios de Israel, todos os grandes teólogos da fé israelita, eles não discutem nada que não seja encontrado o seu princípio no livro de Bereshit. Se no livro de Bereshit, que é o princípio de todas as coisas, não existe o princípio desse pensamento, o fundamento e a criação disso pela mão do Eterno, então nós da casa de Israel não discutimos isso. Porque dentro do livro de Bereshit se encontra tudo que você imaginar, absolutamente tudo. Essa é a magnitude da Torá. A Torá ela é esplêndida, porque ela é mais ampla do que se pode imaginar. Ok? E na Torá, no capítulo 15 do livro de Bereshit, que é o princípio, o começo, né? No capítulo 15, do versículo 18 ao 20, você vai ver esta atitude da entrega desse mal, de todos os despojos da guerra, de todos os bens que o nosso pai Abraão tinha. E ele entrega ao sacerdote rei lá Melquisedeque, da cidade de Salém e tudo mais, enfim. Ok? Então logo o dízimo ele existe antes da lei araônica, antes da criação do templo, antes do surgimento dos levitas, e é praticado por aquele que é o pai, né? O pai mais legítimo do início do judaísmo, monoteísta, que é a fé da Santa Torá, ok? E quem é o pai? É o pai Abraão. Se nós somos filhos de Abraão, se nós queremos andar como Abraão andou, mesmo sem existência de templo, temos que imitá-lo, encontrando servos do Altíssimo que agem de maneira correta, ensinam de maneira correta a Torá e são pessoas idôneas, e para estas pessoas devemos então ofertar, dizimar, ok? Abençoar, praticar tzedakah de amor e fazer com que nossa vida ande em mesmo testemunho de fé e prática que a vida do nosso pai Abraão andou. Isso foi um primeiro ponto. Segundo ponto, Isaac também foi dizimista e também ensina isso ao seu filho. Falamos do primeiro patriarca, este é o segundo. Veja só o terceiro patriarca, que é Jacó. Estamos falando de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Né? Adonai é conhecido como Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, amados. Você está entendendo? Este Elohim, desses três pais da fé, colunas, patriarcas, poderosos da casa de Israel, esses três são dizimistas. Antes de existir Israel e a tribo de Levi. Aliás, o terceiro, que é Jacó, o nome dele é trocado para Israel. E como Israel, ele dizima. Israel nasce já dizimista antes da existência do templo. Um dizimista sem o templo estar edificado e de pé. Percebe? E aonde nós temos a prova bíblica disso? Na Santa Torá. É Torá, amados. É Torá que eu estou falando. Veja bem, é só você abrir Bereshit, capítulo 28, no versículo 20 até o 22. E você encontrará a história de Jacó. Jacó fala, poxa,
Não, eu preciso ter uma experiência real. Eu preciso ter um encontro, uma vivência de que este Adonai do meu avô Abraão, que este Adonai do meu pai Isaque é quem enriqueceu esses homens, é quem prosperou, é quem abençoou. Mas eles estavam abençoados porque eles tiveram essa experiência contigo. Eu preciso de uma também. Vou fazer prova de Adonai. Ó Eterno, se eu fizer essa viagem, for, voltar, o Senhor me abençoar, o Senhor me prosperar, darei o dízimo de tudo, e o Senhor será o meu Elohim, e eu lhe servirei, certamente dizimarei fielmente. Da onde ele tira essa ideia? Ela já existia, já era praticada desde sempre, entende? Então, Israel dizima, Jacó dizima. Por quê? Porque o Eterno ouve sua oração, faz a vida dele bem sucedida e a partir dali ele prospera grandemente, porque ele começa a seguir um princípio espiritual que tem a ver com finanças. Para se enriquecer no dízimo, a pessoa primeiro não pode ser avarenta. Você vai entender por que disso. Ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ser uma pessoa que entende sobre dinheiro. Normalmente, nas escolas não se ensina sobre isso. Só os ricos ensinam para os seus filhos sobre dinheiro. Como naquele livro O Pai Rico, Pai Pobre, se eu não me engano, de Robert Chiniachik, né? O livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele traz princípios fenomenais da questão financeira. Que, na verdade, já era ensinado pelo povo de Israel e por Adonai ao povo de Israel desde sempre, amados. Desde sempre, desde quando se andava montado no jegue, num camelo, entende? Num cavalo. Antes de existir computador, celular, o judeu, o povo hebreu já era especialista em termos de economia, porque eles aprenderam tudo através do sistema de dízimo, antes mesmo da criação de Israel. E Israel já é criado baixo esses ensinamentos da Torá sobre finanças. E é por isso que Israel prospera tanto. E até hoje é um país que prospera tanto. Sempre. Deixa um israelita quieto. Deixa um judeu quieto trabalhando, você vai ver só o que acontece com ele. Ele é próspero. Se ele for fiel, ele é próspero. Que Adonai tem uma unção com ele? Claro, porque ele segue Torá, e Torá não é Velho Testamento, não é coisa ultrapassada. Torá torna o povo de Israel um povo muito avançado, muito à frente do seu tempo, muito além, em todas as áreas, todas, inclusive na área de investimentos e finanças. E eles aprendem, começam aprendendo o beabá desse assunto, o ABCD do assunto de dinheiro, com dízimos. Sabia disso? Sabia disso, amados? Então vamos lá. Vamos só abordar por cima a riqueza que a Torá traz para o tema dízimos, para o tema dinheiro, avareza, abnegação, adoração, fidelidade. Há mistérios profundos nas Sagradas Escrituras em cima desse tema, o dízimo. É algo muito forte. Ok? Veja que quando Jacó se torna Israel, passa a ser dizimista, ele vai prosperando, 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 prosperando. Ele tem 12 filhos. Desses 12 filhos, a promessa está sobre ele, reconfirmada, e esses 12 se tornam 12 príncipes da casa de Israel, os 12 patriarcas também. Os líderes das 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Todos sabem disso. E aí, da tribo, depois das tribos e da fundação, tem a questão de José do Egito e tudo mais, até chegar em Moisés. Moisés como libertador, depois eles vão para o deserto. E ali o Eterno começa, depois do êxodo, formar a nação de Israel, uma nação livre, para ser próspera. Estava livre fisicamente, precisava aprender a ser livre espiritualmente. E para ser livre espiritualmente, o Eterno ensina quatro princípios
dizimais. Você sabia que, na verdade, a Torá ensina 4 dízimos e não um só? 4 dízimos praticados e ensinados pelo nosso pai Moshe, nosso mestre mais condecorado do judaísmo. São os 2 mais poderosos, Abraão e Moisés. E Moisés, juntamente com seu irmão Araão, ensinam 4 dízimos ali para o povo no deserto. Que o próprio Eterno ensina, porque é o Eterno que fala. O Eterno fala, e ele vai para o povo e fala, o Eterno me disse, o Eterno falou, o Eterno explicou, o Eterno. Entende? Então, no livro de Devarim, da Santa Torá, que é um dos mais clássicos da Torá, e é tremendo, todo rei de Israel decorava esse livro, ele traz ali, no capítulo 12, do versículo 4 ao 6, uma lista de ofertas diferentes que são dadas pelos israelitas. E cada uma delas ali, em todas elas, você vai encontrar em algumas, né? Tem mais de 4, tá? Em cada uma delas você vai encontrar pelo menos um dos 4 princípios. Eu não vou detalhar aqui, amados, porque se você quer aprender sobre isso, o Rosh David Azevedo, da nossa sede mundial no México, tem uma palestra muito linda no YouTube, depois eu vou passar para vocês, se vocês quiserem, o link. Mas eu vou falar pelo menos por cima, para vocês saberem sobre o tema dos 4 dízimos. O primeiro dízimo, você vai encontrar em Números, livro de Números, Bar Mitzvah, se eu não me engano, da Santa Torá, capítulo 18, versículo 24, que era para entregar esse dízimo de 10%, lógico, o dízimo é 10%, para entregar para os levitas, para quem prega a palavra, para os sacerdotes, ok? Então é o dízimo dado a Adonai, dízimo conhecido com o nome de Shemi, ok? Depois tem o segundo dízimo, que é Sheni. Já esse segundo dízimo é para você, sabia disso? Que a Torá ordena que você guarde 10% da sua renda para você mesmo, para você desfrutar do seu trabalho. Passa o ano todo, o que você tem? Você tem 10% de todos os meses guardado para reunir com a sua família, fazer uma festa, para comprar o que você deseja, para desfrutar, para viajar nas suas férias, além do que você vai receber aqui, no caso do Brasil, como 13º. Entende? Então, há um dízimo para você viver. O Eterno quer que você tenha qualidade de vida, que você viva. Você tem uma poupança para, no momento de querer comprar desejos e se realizar, se alegrar com a sua mulher amada, com as suas crianças amadas, com a sua comunidade amada, e você ter esse recurso. Ele manda fazer essa poupança. Por que que nem todos ensinam que você tem que dar esse segundo dízimo para você mesmo? Dos seus recursos, na sua administração pessoal das finanças. Entende? Olha como Israel vai além do que se imagina a respeito do assunto. Existe um terceiro dízimo. Esse terceiro dízimo é conhecido como dízimo dos dízimos. Esse é específico para os sacerdotes que recebiam dos levitas. Os dízimos dos dízimos. Porque os levitas podiam ter moradia, tinham terra em volta ali do templo, porém eles não produziam na terra leite para comercializar, não tinham gados para vender os gados, trocar, eles não tinham poços ali para ficar pegando água e fazendo o rebanho se multiplicar, enfim, eles não tinham como se fossem empresas, que a terra dá tudo, a terra dá o trigo, a terra dá a água, a terra vai ter as aves que vão dar os ovos que a gente come, como as galinhas e tantas outras. E com o ovo e o trigo se faz pão, se faz massa e por aí vai. Então, se produz tudo que se comercializa. As uvas que fazem o vinho, as azeitonas que fazem o azeite e por aí vai. Então, eles não faziam isso, mas todos os israelitas eram empresários e faziam isso. E aí eles davam os dízimos aos levitas. E agora o levita não precisa dizimar? Errado. O levita tem que dizimar. Então esse terceiro dízimo fala que o levita, ao receber o dízimo de toda a casa de Israel, ele tinha que ser fiel dizimista também. Então ele entregava o dízimo dos dízimos. Este sim, este é o único dízimo
que você, meu caro ouvinte, não precisa entregar se você não for uma pessoa que vive para a obra. Você não dirige nenhum ministério, você não cuida do ensinamento da palavra, você não é um israelita que se dedica à propagação da Torá, você não serve como professor e mestre das Escrituras, então você não recebe dízimos. E se você não recebe o dízimo, você não vai dar, obviamente, dízimo de dízimo, porque isso não é para você. Você tem que trabalhar nas atividades seculares e extrair dali a sua fonte de renda. O levita não, o levita podia ter seu camelo, seu cavalo para andar, claro, né? Podia ter seu burrinho para andar, claro, podia ter casa para morar, claro, mas ele não fazia disso comércio, ele não podia. A fonte de renda dele era os dízimos e por isso que ele com as primícias tirava, né, a 10ª parte da 10ª parte de tudo que era produzido em Israel e eles recebiam, ok? E o quarto dízimo que a Torá fala, que nos explica e nos ensina, é conhecido como dízimo de Ani. Que dízimo é este? Nós separamos 10% de toda a nossa renda todos os meses durante um período de 3 anos, né? E aí você vai ter o ano que você tem que dar o dízimo dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros, dos necessitados. Tá entendendo? Então, é o dízimo de Ani. Então você tem 4 dízimos. Na verdade, a Torá está ensinando o maior princípio dos economistas mundiais. Os homens mais ricos desse planeta falam isso, amados. Aqui, ó, os 4 princípios. Quais são eles? Separar 40% da sua renda e aprender a viver com 60%. Se você não consegue, está muito difícil, diminui seu custo de vida. Se não está dando para diminuir, porque você já vive à margem da condição na sociedade onde você está, então aumente o faturamento. Peça sabedoria ao Eterno e aprenda a ganhar mais ao ponto desses 60% cobrir suas despesas. Isso é Torá, amados. Está entendendo? O mesmo que no livro Pai Rico, Pai Pobre vai ensinar em termos de princípio, investimento, poupança, cuidado com você, com necessidade, etc., a Torá vai ensinar. Só que o livro Pai Rico, Pai Pobre não fala que isso é um princípio espiritual que o Eterno faz distinção entre quem obedece e quem não obedece. O Eterno faz diferença, o Eterno prospera, o Eterno põe as mãos, principalmente se isso está sendo feito com toda a pureza de coração. Para um ministério sério ao ensinar as Escrituras e ao fazer a obra do Altíssimo. Então, amados, é algo assombroso. E quanto a isso, vocês assistam o vídeo completo do Roche David Azevedo, tá ok? Da nossa comunidade rochiana. E vocês, então, terão essa informação dos 4 dízimos mais detalhada. Não vai ser o meu foco hoje aqui, ok? Meu foco é: a Torá e o Tanar falam de 2 templos e de 2 Jerusalém. Sabia disso? Embora o templo daqui da terra esteja derrubado, o templo onde o nosso sumo sacerdote Yeshua HaMashiach está no céu, está vigente. O sistema de sacrifício no céu está vigente, porém, com o detalhe de que foi um único só sacrifício feito, tão poderoso que emanou tanta graça, que ele só basta ser lembrado quando o Mashiach mostra suas mãos cravadas no madeiro e os sinais do seu ato de entrega uma vez por todas consumado. E então o sistema sacrificial funciona assim: pelo sangue do Mashiach somos purificados, justificados, abençoados, libertos, transformados, curados, entende? E isso está em pleno vapor. Ele vive para interceder por nós como sumo sacerdote. Irmãos, leiam, pelo amor do Eterno, o livro de Ivrim, de judeus nazarenos, messiânicos, traduzido aqui no Brasil como o livro de Hebreus, do conhecido como Novo Testamento.
Leia o livro de Hebreus inteiro 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes se preciso for. Leia, releia, estude, creia, entenda, sabe? Nós vamos, quando estivermos organizados, nós vamos ensinar e discipular as pessoas, iniciando por esse livro nas Escrituras. E a pessoa, depois que fizer todo um curso completo desse livro, aí sim que ela vai decidir se ela vai entrar ou não para a nossa comunidade. Está entendendo? Tamanha é a luz que esse material passa. Agora, nós temos aqui 2 templos e 2 Jerusalém. A Jerusalém Celestial de Ouro também existe. Nós não vamos abordar esse assunto, senão nossa palestra ia virar um livro. Ok? Mas existe isso. Como uma Jerusalém de ouro está com o rei Machia governando ela, que é Yeshua HaMashiach, e tem os mesmos ofícios do Sagrado Templo, então todo o sistema financeiro que patrocina isso é 100% válido, 100% real, porque a casa de Adonai continua de pé, aleluia. E o nosso poderoso Machia está administrando, regindo e trabalhando em seu ministério sumo sacerdotal agora nele. Entende? Então vamos lá. Yeshua manda dar o dízimo. Acabou. Vem do Éden, é antes do templo, durante o templo, após o templo e o é eternamente. Até no novo céus, nova terra restaurada, vai ter formas de entrega e louvor? Vai, amados. Sabia? Então, a grande questão para o tema é, vamos perguntar para o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, aquele que explica a Torá com maior plenitude de compreensão e perfeição, que é o Messias, o filho de Davi. Se ele estivesse aqui agora ao vivo e nós pudéssemos interrogá-lo sobre o tema e perguntar, mestre, o dízimo são para ser entregues? A resposta dele seria, em Mateus 23, 23, sim. Faça isso que deve ser feito. Entregue os dízimos. Simples, não? Deveis dar dízimo, é o que ele falou. Aqui nós temos no livro de Levítico 27, 32, uma menção maravilhosa. Nós temos também, Neemias 11, 12, outra menção maravilhosa, e a palavra de Yeshua. Então, fica claro que os seus seguidores, que aprenderam com Yeshua se deveria cancelar ou não a questão dizimal, ensinam que não se cancela, obviamente. Independente de Israel ser destruído e o seu templo ser destruído junto. Independente de Israel estar disperso entre as nações ou estar reunido bem em paz em Jerusalém fazendo sua obra. O sistema que patrocina o Evangelho eterno tem que continuar. E os Talmidim, conhecidos como apóstolos, compreenderam isso e compreenderam essa vigência ativa no santuário celestial, continuaram dizimando. Quer entender e ver isso? É só ler o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 7. Se você não quiser ler o livro inteiro, eu te convido a ler Hebreus 7, do 1 ao 7. E você vai ver que os discípulos de Yeshua ensinavam que isso era válido, pois se mantinha agora não só com atenção em Jerusalém física, o Eretz Israel, a área geográfica do país Israel na terra, que também é terra sagrada, também é a cidade do grande rei. Mas eles faziam esses princípios espirituais com os olhos no exaltado, ressurreto Messias, que vivo está e faz a sua obra sumo sacerdotal no céu agora. Ele não está aqui na terra. Ele não está lá em Israel. Ele está lá no céu. Nosso foco é ele. Quando ele voltar para Israel, nosso foco será Israel de novo. Nós não desprezamos Israel enquanto ele está no céu, mas também não podemos, por causa do Israel físico, desprezar o maior judeu de toda a história da humanidade, o Salvador do mundo, o Rabino Yeshua, que está no céu. Não, 1000 vezes não, que Halila, que jamais amaldiçoados sejamos
ao cometermos tal pecado. Entende? Então, vamos prosseguir. Veja bem, há uma comparação eu quero fazer agora entre o sacerdócio araônico do templo, agora derrubado e destruído, lá em Jerusalém, que só sobrou o Muro das Lamentações, e o sacerdócio de Melquisedeque, que é um título do sacerdócio, sumo sacerdotal de Yeshua também. Tá bom? Veja bem. Primeira coisa, o sacerdócio araônico da terra de Israel, ele é um sacerdócio inferior ao de Melquisedeque, e sendo feito por pessoas pecadoras. Ok? Então, veja bem, se um sacerdócio inferior, feito por pessoas pecadoras, que tinham que ministrar um sacrifício primeiro para o perdão dos seus pecados, para depois interceder para o povo, se você dizimava para esses tipos de sacerdotes pecadores humanos, já era motivo para que você fosse próspero e abençoado? Quem dirá se você dizimar para um sacerdócio superior, e para a divulgação desse sacerdócio superior, através dos seus mestres na terra, os seus roches, que ensinam corretamente essas coisas. Muito mais ainda será você abençoado se fizer isso. Tá? Então é motivo de ser abençoado, e isso é verdade. Ok. Por que o sacerdócio araônico, segundo ponto, era um sacerdócio inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, que é hoje o que Yeshua pratica? Primeiro, ele era um sacerdote impuro, né? Então, além dele se banhar, sacrificava ao seu favor. Já comentei isso, né? Acabei comentando junto com o outro. Terceiro, estava profetizado no judaísmo, no Tanar, que o sacrifício de animais cessaria. Por isso que precisou ser derrubado o templo de Israel, o Israel físico. Porque era necessário que entrasse em vigor, ao cumprir-se esta profecia. Não vou colocar todos os versos, como eu disse, senão isso aqui vai virar uma tese de um livro. Né? Se vocês quiserem, venham para a nossa comunidade e a gente detalha, só para vocês verem como existe bagagem e assunto para o tema. E argumentos que validam a prática dizimal, ainda hoje mesmo estando o templo da ordem araônica no chão, derrubado. Porque o que está valendo é a ordem de Melquisedeque. Embora a araônica também é uma ordem válida, mas a araônica não pode voltar executando sacrifícios de animais para a remissão de pecado, porque isso iria invalidar a obra expiatória de Yeshua. Entende? Então nós não podemos jogar conflitos nas Escrituras, nós temos que descobrir a perfeição harmoniosa que ela carrega em si. E para isso precisamos de bons mestres, de bons pastores segundo o coração de Adonai, como ele mesmo tem criado nos tempos modernos de hoje. Pastores segundo o coração dele, como está profetizado em Jeremias, se eu não me engano, 3,15. Entende? Então, amados, aprendam e procurem pessoas idôneas para fazer essa tzedakah, esta mitzvah. Quarto ponto, né? O sacerdócio araônico já acabou. Portanto, não devemos mais dizimar a judeus que não creem no sumo sacerdote Yeshua. Você estaria patrocinando um antimissionário. Também é verdadeiro, não devemos patrocinar pastores evangélicos que não creem na Torá. Você está patrocinando um antimissionário, um herege da palavra. Principalmente por pregar um Yeshua que não tem nada a ver com a casa de Israel, que nem sequer tem ligação com o povo de Israel. Né? Então, é pior ainda a condição. As duas são péssimas. Tá? Então, veja bem, nós temos que firmar aqueles israelitas que são fiéis à Torá e têm o testemunho de Yeshua, que está profetizado em Apocalipse. Que os santos dos últimos dias seriam aqueles que guardam os mandamentos de Adonai, logo é a Torá, e aqueles que têm a fé em Yeshua HaMashiach. Se não tiver essas duas coisas, pula fora.
não dá o seu dízimo. Tem que ter no mínimo essas duas coisas e muito mais, mas tendo essas duas coisas pelo menos, já é uma boa comunidade, já é uma obra séria em meio a tantas confusões teológicas. Não deixe se enganar. Fique firme na palavra e patrocine a verdade da palavra e não qualquer coisa. Vamos lá, continuando. Vamos conhecer um pouco melhor o sacerdócio atual de Melquisedeque, executado por Yeshua HaMashiach, lá nos céus hoje, onde ele se encontra. Primeiro, é totalmente superior. Se você vai na experiência que Abraão teve, nosso pai Abraão, ao entregar os dízimos, e pega essa experiência comentada ali no livro de Hebreus, capítulo 7, do 1 ao 7, você vai ver que há uma comparação entre os dois. A obra ministerial araônica e a obra ministerial de Melquisedeque. Né? E há uma superação da obra de Melquisedeque enorme com relação à obra araônica. É totalmente superior, dizem os seguidores de Yeshua. Então, nós, como fiéis seguidores de Yeshua, só podemos ensinar a mesma coisa, não é mesmo? Segundo ponto, o sumo sacerdote é perfeito e eterno. Ok? Então, a plenitude desse título de Melquisedeque, que é aplicado a um sumo sacerdote sério da casa de Israel, ele é posto sobre o Mashiach e nenhum outro mais agora existirá. Ele é feito rei e sumo sacerdote eterno. Ele só vai trazer esse ministério executado no céu hoje para a realidade de Jerusalém aqui, quando Jerusalém se converter a Yeshua, o nosso Messias. Entende? Que é o Messias da casa de Israel, de todo israelita. Ok? Então, isso é eterno, logo é superior. No de Araão, esses sacerdotes morriam, acabava o ministério. Tinha que vir outro. Continuava o sistema, porém o ministério daquele sacerdote acabava. O do nosso não, porque ele é eterno. Entende? Se nós temos um sumo sacerdote eterno para quem entregar nossos dízimos, e levitas que reconhecem isso e ensinam, então nós estamos com todo o sistema em pleno vapor, em pleno uso, né, da sua mitzvah. Então veja bem, terceiro ponto, estava profetizado que nunca cessaria, também foi comentado. Quarto ponto, está vigente eternamente, portanto, todos nós devemos dizimar e ofertar para divulgar esse evangelho eterno de alianças superiores. Então, o quarto ponto, além de falar da sua vigência, já mostra que há aliança nisso. Entende? O primeiro era uma aliança confirmada pelo sangue de animais. O segundo é uma aliança confirmada pelo sangue do Messias. Logo, se a aliança está de pé, o sistema tem que funcionar. Eu e você não podemos comprar a ideia de antimissionários e fazer com que essa aliança não seja pregada ao mundo. Não pode. Temos que cometer tal falha. Ok? Temos que ser fiéis. Então, quem entendeu a mensagem e quem ama o evangelho dessa aliança renovada pelo sangue do Mashiach, de uma aliança superior, incomparável à araônica, semeia nesta obra. Porque aqui você encontra israelitas verdadeiros que creem na Torá do Altíssimo e creem em Yeshua. Então você que compreendeu e ama que a divulgação da palavra do Eterno seja espalhada para os quatro cantos dessa terra e seja vivida na comunidade da casa de Israel, você deve ofertar e dizimar. Você deve praticar tzedakah de amor. Ok? Então vamos falar um pouco sobre isso. Patrocine a divulgação completa da palavra de Elohim. Tá? No contexto original das Escrituras, que é a cultura hebraica, a língua hebraica,
e o conhecimento de verdadeiros praticantes do judaísmo, crentes e seguidores em Yeshua, ok? E nós somos a comunidade roxiana do Brasil que faz isso aqui, entre algumas outras que também o faz, tá, ok? Então nos ajude a fundar uma sede para esse ministério, pois ainda não temos o local físico, tá? Mas logo teremos, para a glória de Hashem. Entre no nosso site, acesse nosso site, copie aqui esse link e cole no seu navegador e entre direto no site. Ou então escreva, né, Roxiana, com H no começo e no final, tracinho, né, na verdade escreve Roxia, com H no começo e no final, depois tracinho tracinho do, Brasil.webnode.com, ou seja, Roxiana do Brasil, webnode.com. E aí você vai encontrar, né, um local onde tem informações sobre Tzedakah de amor. Tá? Mas para concluir nosso estudo, amados, eu quero que você pense sinceramente, como eu apelei no começo desta mensagem, deste vídeo. Vou apelar agora de novo. Pense sinceramente na profundidade desta obra e na seriedade. E da mensagem que o dízimo tem para abençoar sua vida. Isso não é brincadeira. Isso é sério. Veja os mistérios do hebraico e suas correlações. Porque é importante hoje templos, comunidades que ensinam pelo original. Porque o original destrói os enganos e amplia a compreensão de cada tema. Vamos ver brevemente isso? Olha aqui, ó. A raiz da palavra hebraica revela ligações espirituais que o assunto dízimo tem com a sua prosperidade e bênção na sua casa e nos seus negócios, na sua empresa. Isso não é invenção de judeu, isso não é invenção de pastor cristão. Isso é sério, isso é revelação do próprio Eterno. E ele deixa isso no hebraico de maneira muito clara. Quer ver? Vejamos. A palavra aqui, Masher, está aqui escrito, irmãos, é dízimo. E aqui eu deixei numa cor, né, semelhante a esta, semeei nesta obra aqui, uma cor meio amarelo, quase que marronzinho aí, misturado, né, um amarelo meio marrom. Eu deixei a raiz da palavra. Ok? Por quê? Porque a palavra dízimo também pode ser escrita com esta forma de raiz. E olha o que esta raiz vai trazer. A palavra 10, por exemplo, também pode ser escrita assim. Então, dízimo, quem inventou que tem que ser 10% da sua renda? Não foi o homem, foi o Eterno. E tem a ver, dízimo tem a ver com 10? Claro que tem. Dízimo, na verdade, quando se escreve dízimo em hebraico, tem dentro do dízimo a palavra 10 em sua raiz. Então, obviamente, está naturalmente comprovado que dízimo é a 10ª parte daquilo que se ganha, que se entrega, que se semeia na obra do Altíssimo, ok? E isso vai trazer prosperidade para a sua vida? Olha o que diz o hebraico. Riqueza. Riqueza se escreve da mesma forma, amados. É a palavra Osher. Entende? Osher. Osher quer dizer riqueza. Então, falar de dízimo, falar da 10ª parte que a gente tem que zelar e doar para a obra, devolvendo, e falar de ter prosperidade, que tudo isso está interligado, essas 3 coisas, como princípios espirituais, dízimo e prosperidade, dízimo e riqueza, tudo a ver. Entende? E o hebraico deixa isso bem claro. Experimente você. Semeie nesta obra nossa e faça a prova do Altíssimo, se o Altíssimo está conosco ou não. E verás o que poderá acontecer na tua vida, e certamente acontecerá. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar um passo a passo para vocês, amados. Eu vou tentar ocultar aqui meu vídeo, se é que eu posso conseguir sem cortar. Eu estou com medo de cortar. Vou deixar ele aqui no cantinho mesmo. Vai. Esse é o nosso site da nossa comunidade, Roxiana Brasil, ok?
A Roxiana do Brasil, você pode, em qualquer navegador da internet, colocar aqui esse link, né? E você vai digitar o endereço desse site, você vai vir aqui, ó, no menu da nossa página e clicar em contato. Você tem aqui a palavrinha contato no último canto. Deixa eu dar um risco aí em contato para vocês verem, né? Todos estão vendo aí, eu creio, mas está aqui, ó, contato. Você vem em contato, clica e vai abrir esta página. Nesta página você verá várias opções que nós temos e já estamos prontos para estar servindo a você. Hoje nós não temos o curso de teologia que já está semi-pronto em questão de material, mas precisamos de tempo, estrutura, organização para lançar esse curso teológico que faremos e patrocinaremos para a nossa comunidade e os interessados. Mas hoje estamos no começo, não podemos, ok? Você vai encontrar aqui nosso telefone de contato, nosso e-mail, nossos horários de atendimento para falar com o Rocha, líder dessa comunidade aqui no Brasil, tá? Pessoalmente, telefonando e etc. Ok? E você rola ali a barra de rolagem, subindo a página você encontra então os nossos serviços. Você preenche os campos, coloca o seu nome, eu preenchi aqui, ó, um nome fictício, por exemplo, Fernando Araújo, coloquei aqui o e-mail, né? faraújo@gmail.com e aqui você tem, ó, estou interessado em curso de hebraico grátis, a nossa comunidade oferece, tá? Pessoal, presencial e também online. Nossa comunidade oferece orações por motivos específicos, também online ou presencial, seja na sua casa, no hospital, em qualquer lugar, ok? Nós vamos entrar em contato com o irmão da nossa comunidade mais próximo da sua residência e levá-lo, se for possível, né, até a sua residência para que ele esteja fazendo essa oração, conhecendo sua vida, sua família e seu interesse em se aproximar da casa de Israel. Terceiro ponto que você pode preencher: ser discipulado pessoalmente ou online. Esse discipulado aqui nós ainda não estamos fazendo, nós vamos fazer ele começando pelo livro de Hebreus, como eu comentei, tá bom? Mas quem tiver interesse pode se inscrever e vamos tentar achar tempo para fazer isso, que por enquanto estamos sobrecarregados. Bom, quarto ponto: participar do WhatsApp de estudo. Nós temos um WhatsApp de estudo onde nós fazemos a leitura anual da Bíblia juntos e fazemos os comentários dessa leitura anual no WhatsApp com áudio simples, né? Algo bem caseiro, no modo de dizer, da nossa comunidade, né? E você pode aprender muito e ter acesso. Ali nós vamos estar estudando juntos, na verdade, a Parashá, Haftará e a Brit Hadashá, que seria a Halahá do Mashiach, o nosso supremo intérprete da Santa Torá. Ok? Aqui você tem o assunto do nosso vídeo de hoje, a Tzedakah de amor, né? Que engloba também as ofertas e dízimos, ok? Como nós aprendemos. Dízimos nós temos 4 dízimos diferentes, oferta nós temos várias, e essas várias também são aceitas por Adonai e são bênção para a casa de Israel e para a sua vida. Veja bem, essa tzedakah de amor pode ser destinada assim, aqui eu dei um exemplo. Ó. Gostaria de contribuir com gasolina para viagens missionárias. Está aqui, ó. Tá? Você escreve nesse campo aqui. Opa, desculpa que eu errei, deixa eu apagar aqui. Estou mal aqui no uso do mouse, gente. Vamos de novo. Tá aqui, ó. Você preenche aqui e vai clicar aqui embaixo, peça agora. E nós vamos ver e entrar em contato. Então, uma pessoa que às vezes recebe bilhete de combustível e gostaria de estar dando como tzedakah de amor isso para que seja feito em missões. Você que tem convênio em posto de gasolina e mora perto da nossa sede, ou perto do Rocha, ou perto de algum missionário da comunidade, você vai falar assim, olha, o missionário pode ir lá que tem, vamos supor, tantos litros de gasolina já pagos. Se você ainda é desconfiado, se você ainda quer saber da seriedade e da transparência fiscal, financeira e de vida e ministerial desse trabalho,
você pode começar com esse tipo de tzedakah, né? Com esse tipo de oferta, conforme desejar o seu coração. E pode ser algo que você torna público para a comunidade, ou pode ser uma oferta oculta de todos, que só o Eterno vê e te recompensa publicamente, mas que você faz no segredo, sem que ninguém saiba. Mesmo que você seja de outra comunidade, que você seja de outra religião até mesmo, que você quiser patrocinar, você pode utilizar esses meios, tá, ok? Só não o valor de dinheiro ilegal. Se nós soubermos que o dinheiro vem de meio ilegal, nós não aceitamos 1 centavo sequer. A gente dispensa, tá, ok? Porque isso é coisa séria. Nós queremos que haja prosperidade para a nossa comunidade e para a sua vida. E para que não seja interrompido o fluxo de bênção divino humano, é preciso que as coisas sejam lícitas, ok? Sejam feitas e administradas de maneira idônea. Estamos falando de ganhos honestos, tá? Então, assim você tem como fazer. Agora sim, agora eu vou ter que tentar ocultar aqui o meu vídeo. Espero em Adonai que saia todo o restante, né? Aqui, se eu desativar a câmera, cai. O que eu faço agora? Eu não sei como fazer para passar esse slide, mas eu vou tentar. Vamos lá. Aqui você tem, ó, se você quiser, de uma forma mais simplificada e direta, estar fazendo sua tzedakah ou seu dízimo, você tem o nome do Rosh, Douglas Nunes Takahashi, que é quem vos fala. Eu sou o responsável pela instalação e criação da Roshiana do Brasil, autorizado pelo Rosh David Azevedo, da nossa sede lá no México, ok? E este é o CPF e a conta que nós temos para início. É no banco 260, no Pagamentos SA. Se você já é cliente do Nubank, né, é só fazer a transferência para a agência 0001, né, e conta número 146, 3.441, dígito 7. Ok? Você vai ter esses dados aqui, coloca o valor que você deseja. Pode ser uma oferta, um dízimo anônimo, ou pode ser que você seja reconhecido e visitado pelo trabalho. Então, para que você saiba, pelo menos de forma resumida, o que uma casa israelita faz com dízimos e ofertas e valores, você já vai ter uma introdução nisso aqui. Tá? Esse slide aqui já tem como título, ó, entenda a distribuição de renda que uma comunidade da Casa de Israel faz com os seus recursos e como ela faz, ok? O Rabino Yeshua sempre ensinou que a melhor coisa é dar do que receber. Quem conhece Malaquias 3:10 e outros textos mais, fala que o dízimo é para estar na casa dele, para que a casa dele seja como uma casa onde há um tesouro para suprir a necessidade, para que nunca falte mantimento em sua casa de oração para suprir a necessidade. Necessidade de quem? Primeiro, dos levitas, pelas ofertas e dízimos dadas diretamente a Adonai. Dar aos levitas é dar a Adonai, levitas idôneos. Segundo, para que supra a necessidade do próprio povo na mesma casa. Terceiro, para que cuide dos órfãos, das viúvas, dos necessitados de projetos sociais, missões e etc. Entende? E quarto, para que você seja prosperado e entre no caminho da prosperidade e riqueza. Certo? E quanto mais você prospera, mais a casa de Adonai, mais a nossa comunidade vai prosperar junto com você. Então, como que fazemos essa distribuição? Está aqui, ó. Nessa lâmpada aqui verde, nós vamos dar uma luz de que fazemos com todo o recurso que é, então, recebido. A tzedakah de amor mais dízimo, todos os valores arrecadados são distribuídos conforme um planejamento administrativo da nossa comunidade Roshiana do Brasil, ok? Então, a Roshiana Brasil, ela de 100% de tudo que entrar, com transparência bancária, fiscal, ok? Transparência, qualquer pessoa que solicitar vai sempre ter essa transparência, desde que seja da comunidade, é claro, para que saibam todos que se trata de um trabalho muito honesto e sério. E você vai encontrar lá, nessa transparência fiscal,
a seguinte administração. Todos os missionários que viermos a ter, pastores que conosco se ajuntarem, roches, mestres da Torá, que fizerem parte do nosso ministério, terão que ser também dizimistas. Tá? Terão que cumprir a lei dos dízimos. E como que nós fazemos? Incluindo eu, ok? Como que eu farei com o recebimento que vocês oferecem na nossa comunidade? Tirarei 10%, que é a ordenança divina. Então, eu não estou isento dessa lei. Eu não vou pregar algo para você viver que eu mesmo não viva. Está entendendo? Não importa o valor que dê na comunidade, 10% é sagrado, é do eterno, não é meu. Ele ordenou, é um princípio que eu não posso quebrar. Ok? Então, eu vou pegar 10% desse valor, né, do total que entrar na comunidade, e vou entregar divididos da seguinte maneira. 50% vai para a Roxiana do México, a nossa sede, tá? E os outros 50% do nosso dízimo vai para projetos sociais internacionais pela organização fundocomunitário.org.br. É maravilhosa essa organização. Essa organização patrocina a existência do nosso povo em seu país. Essa organização patrocina a proteção do nosso povo. Patrocina asilos, patrocina creches, escolas, projetos sociais, odontológicos. Essa comunidade é um trabalho fenomenal. Fenomenal. Ok? Então, não existe Israel ou israelita sem que haja uma ligação verdadeira de participação com a nação. Então, fique você sabendo que a Roxiana do Brasil, ela é ligada a Israel, sim. E ela leva dos seus recursos a Israel. E quando pudermos, a nossa sede mundial será em Israel, se o Eterno assim permitir e crescermos a esse ponto. Você pode ter certeza que todos os rendimentos de todas as comunidades que vierem a estar sob nossa administração vão passar para Israel primeiro. Ok? E vão seguir a nossa regra de redistribuição desta renda interna que tivermos. Ok? Então, segundo ponto. Haja mantimento na casa do tesouro. Veja bem, o Eterno fala para que a gente separe na Torá 10%, para com isso assistir a viúva, os pobres, os necessitados, né? Os estrangeiros e por aí vai. Nós vamos dar 40% para esse tipo de dízimo, de todo o nosso recurso. Repito, sem medo de ser feliz. O Mashiach, o nosso mestre, ensinou: melhor coisa é dar do que receber. Então nós vamos ser uma comunidade com foco em abençoar. Ok? Nós vamos administrar fielmente 40% de todo o valor total disponível de entrada em nossa comunidade para a ação social interna, sendo explicado como funcionará isso em menores detalhes aos membros oficiais da própria comunidade Roxiana do Brasil, ok? Tá? Então eu não vou abrir isso em rede pública aqui na internet, no nosso canal do YouTube. Porém, nós teremos todo um manual explicando os procedimentos de como se faz a forma de investimento dessa verba que nós teremos como ação social interna da própria comunidade. Pois bem, outra forma de você fazer tzedakah de amor, e que nós vamos utilizar essa tzedakah, é para missões e viagens a Israel. Principalmente as festas principais que devem ser comemoradas lá no país, quando, obviamente, tivermos condições. Como nós vamos criar essa condição? 20% de todo o recurso será guardado, tá? E estará disponível aos membros ativos da comunidade e seu líder fundador da Roxiana do Brasil, né? Como patrocínio para missões, tá? Tanto missões locais e festas e tudo que fazemos para Adonai, as festas de Adonai, tem vários custos, tem necessidades, então a gente não pode falar assim, puxa, agora é Rosh Hashanah, agora é a festa de Yom Kippur, agora sabe, agora é Pêssar, eu não comprei isso, eu não comprei aquilo, eu não me preparei economicamente, não, vai existir um fundo
Assim como eu estou ensinando vocês que o Eterno fala dos 4 dízimos e nesses 4 dízimos você já teria um fundo próprio para essas festas e para investir na obra, nós na comunidade daremos o exemplo também. E teremos um fundo para que isso seja minuciosamente administrado com todos os seus colaboradores, ok? Fazendo com que nunca a obra de Adonai seja pesada para ninguém. Né? Esse é o princípio espiritual que nós temos e pretendemos seguir. Também as tzedakás serão utilizadas para a administração geral da comunidade. É lógico, tudo isso vai depender, vai funcionar se houver um administrador fiel, né? E esse administrador fiel, que é o líder da comunidade, que é quem vos fala, vai ter que mostrar transparência, ok? Então nós vamos ter, ele vai ter que ter tempo para se dedicar a fazer tudo isso. Ele tem família, tem que defender o leite da filha e fazer todas as coisas e trabalhar fora, não funciona. O levita que prega a palavra tem que viver da palavra. É o que ensina a Brit Hadashah, é o que ensina os seguidores do Mashiach, é o que ensina a própria Torá. Entende? Os dízimos de Adonai têm que ser um meio de manter os levitas. E isso, amados, eu falo, é uma coisa séria. Quando eu visitá-los pessoalmente, eu vou levar diplomas mostrando que eu sou teólogo formado em uma teologia judaica messiânica. Não é uma teologia qualquer. É a única oficial que existe ainda no Brasil para se estudar e eu sou formado nela. Eu vou levar fotos de quando eu fui ungido a pastor ungido pela Assembleia de Deus, Assembleia de Bairro, do pastor Emide Jalma Santos, que ainda é pastor até hoje, eu tenho contato com ele, ele tem um ministério pequeno próximo aqui de onde eu moro. Ok? Então, tudo é feito de maneira séria, não é uma pessoa que quer ser oportuno, a coisa está acontecendo e ele quer entrar aí de gaiato na fila, não é assim. É alguém que o Eterno vem ensinando para ser um pastor segundo o coração dele há muito tempo e que de fato já o é, tanto por unção pastoral quanto por faculdade concluída, com diploma e tudo, sendo um dos melhores alunos, entre aspas, do curso. Se é que eu posso dizer assim, porque a maioria das minhas notas foram média 10, 10, 10, 10, 10, 10 e 9. A nota mais baixa que acho que eu tive em alguma disciplina deve ter sido 8, se é que eu tive essa nota como média. E se vocês quiserem, verão também o boletim de notas da minha faculdade, que eu tenho guardado, eu tenho tudo guardado, irmãos. Eu faço de maneira séria a obra do Eterno. Isso é coisa séria. Por isso, nós não só falamos, nós provamos o que falamos. E vivemos o que ensinamos. Temos que lutar com este propósito. Somos pecadores, falhos. Quando errarmos, temos que levantar e abandonar o erro. Mas viver o que é o ensinamento que a gente passa, entende? Então 20% será para o sustento, tá? Dos trabalhos administrativos e eclesiásticos promovido pelo roche líder da comunidade. Claro, à medida que nós tivermos outros roches formados, outros líderes que estarão se dedicando somente para a obra em filiais que forem abrindo, esses 20% também vai ser dedicado a eles, tanto local quanto da sede geral. Ok? Nós vamos ter uma programação também detalhada, interna, semelhante a esta dos 40% para a ação social, que quem é membro terá acesso dessa administração e dessa informação com transparência fiscal e transparência de renda, ok? Nessa distribuição de renda interna nossa. E o último ponto que eu gostaria de falar é que a nossa comunidade rochiana do Brasil, tá? Também terá e reterá 10% de toda a entrada de sua renda ficam para a distribuição de necessidades prediais das comunidades, tá, ok? Então, esse 10% vai destinar-se ao quê? A comprar ventiladores, se necessário ar-condicionado, material de informática para videoaulas, material para a gente ter estrutura do nosso curso de teologia que faremos, lugar para receber missionários que estarão sendo treinados por nós para depois serem enviados para campo. Todos esses tipos de necessidades. Estourou um cano lá, precisa arrumar, precisa pagar conta de água, de luz, precisa pagar IPTU, precisa pagar
Não sei, nós vamos ter que ter frequência de visita de bombeiro para trocas de extintores, não sei. Enfim, aqui são necessidades realmente físicas. Ah, estourou uma lâmpada, quebrou alguma coisa lá no banheiro, precisa arrumar porque a gente está recebendo as visitas, tem que ter sala para crianças, ambiente para mulher, ambiente para homem, banheiro de mulher, de homem, de aleijado, de deficiente, se porventura alguém nessas condições vierem visitar. Então a comunidade tem que ter uma estrutura adequada para servi-los o melhor. E para isso nós vamos ter também então 10%. Veja aqui, para terminar, o resumo geral de como será feito a administração de renda da nossa comunidade. Funcionará assim: 10% nós vamos dar de dízimo, 40% nós vamos fazer como ação social interna. Estou lendo a última barra aqui do slide, né, que está em cinza. 10% dízimo, 40% ação social interna, 20% missões, 20% administração e 10%, né, nós vamos ter aí para parte predial, ok? Então, 10 com 40, 50, 20 com 20 mais 40 com mais 10, 100% de todo o recurso arrecadado na comunidade. Isto é, de forma resumida, a administração dos nossos tesouros. Percebe como a casa de Israel é ampla, amados? Imagina isso sendo ensinado na mente de um israelita, de um hebreu, de uma criança judia, desde a infância. Falando para ela, olha, você quer prosperar? Você tem que saber que você tem que dar obrigatoriamente ao necessitado. Você tem que ajudar os outros, pois o nosso maior mestre da casa de Israel falou, melhor coisa é dar do que receber. Que você possa experimentar isso na sua vida, participando em nossa comunidade, seja um fiel dizimista e ofertante e ajude a fundar esse ministério, pois ele já existe e ele crescerá. Certamente, ele abençoará a sua vida. É o meu desejo e é o meu pedido a Adonai. Em nome de Yeshua. Amém. Shalom. Shalom.